Fala galera, esse aqui é o Gabriel Que é o Pedro. e esse é o Cevil Podcast. Basicamente, dois mineiros fazendo uma resenha, como se fosse uma conversa de bar, o que significa que não necessariamente a gente tenha o objetivo de chegar a alguma conclusão específica. Então, você gosta só de ouvir um bate-papo bacana, refletir um pouquinho, puxa a cadeira, senta aí e bora trocar uma ideia. Boa. O que você viu recentemente aí, Gabriel, que você tem para nós, para Vamos trocar começar essa no ideia? Cevil. Inclusive, até é legal falar para o pessoal. Hoje a gente vai ter quatro coisas diferentes. A gente vai fazer o nosso Cevil clássico, que ele é necessário, né? O nome do podcast. Depois a gente vai falar sobre vida no Zewa, igual da última vez, que é um tema que o pessoal se interessa bastante. Então, na vida no Zewa, nós vamos falar sobre clima, desastres naturais. E teve recentemente aí um incêndio na Califórnia. Vamos falar sobre isso, falar sobre o frio que nós estamos passando aqui depois de voltar do Brasil. Depois disso, a gente vai falar sobre o nosso quadro novo. A gente inventou um quadro novo que ele se chama UAI. Basicamente, dois mineiros falando sobre AI, inteligência artificial. E essa semana a gente teve aí o DeepSeek, um anúncio sinistro aí que bagunçou a indústria da inteligência artificial. A gente vai falar um pouquinho, refletir um pouco sobre esse mundo. E por último, a gente vem para a nossa pergunta aleatória, dessa vez com uma ideia diferente. Quem vai fazer a aleatoriedade para a gente vai ser o ChatGPT. Não exatamente o ChatGPT, mas um dessas ferramentas de inteligência artificial. E o Pedro separou uma pergunta aí já escondida para a gente que a gente vai descobrir aí, Sim. beleza? Então, com Boa. isso, falar um pouquinho de Cevil. Cara, a gente estava no Brasil agora, né? Inclusive a última vez que a gente gravou foi no Brasil, o motivo da gente ter demorado tanto. Essa rotina de fim de ano é uma loucura, mas eu observei um negócio que eu achei curioso. Basicamente, eu, pelo menos lá em Minas, todos os lugares que eu fui, o pessoal estava arredondando a conta, tentando arredondar a conta para fazer doação. Então, fui na farmácia um dia, e brasileiro, né? Quando vai para o Brasil, tem que comprar um tanto de remédio para trazer. É da dor de cabeça, é as pomadas, porque aqui é muito diferente, às vezes não é o mesmo remédio e tal. Então, a gente estava fazendo uma compra na farmácia, moça. Você quer arredondar 31 centavos para o Hospital da Baleia, ou seja lá qual for o negócio? E Famoso aí Hospital da Baleia. você fica naquela sensação ruim, né? Que você fala, cara, eu tô pagando uma conta, sei lá, de R$ 150, eu não vou arredondar 30 centavos pro Hospital da Baleia. E aí você fala, não precisa arredondar, não. Aí o caixa olha para você de um jeito diferente, entendeu? Eu acho que tem algum treinamento, não é possível. Assim, ó, faz uma cara de desgosto na hora que você resolver não arredondar para ver se incomoda a pessoa. Mas aí foi isso. Eu achei interessante porque Hum. a gente sabe que tem um fator legal de ajudar, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a galera está fazendo isso para pagar menos imposto, para encher a doação lá, fazer a doação legal, rebater nos impostos. Então, assim, Sim. é uma dicotomia interessante, mas eu prefiro, quando eu escolher quem eu quero doar, simplesmente fazer uma doação e fazer isso pelos meus meios próprios, ao invés de arredondar a conta do supermercado. Hum. Cara, é interessante você falar isso, porque nesses dias que eu passei no Brasil, eu fiquei impressionado com o quão pouco eu precisei usar dinheiro, de verdade. Uhum, Passei lá esses dias todos gastando só usando o celular, né, com aproximação, é, pagando ou no cartão, que seria o cartão físico, foram poucos casos. Na verdade, o cartão acho que eu só passei no pedágio, que não aceitava aproximação, da Apple, e, e Pix, cara. Que é interessante, alguns aspectos interessantes que eu vejo nisso, o tanto que o Pix é eficiente, o tanto que os Estados Unidos demorou para ter uma coisa do tipo, que é o Zelle, né? Tem o uhum, Zelle, uhum. o Venmo é uma coisa meio que separada, o Zelle já é dentro da conta mesmo. Então integra, É, quando eu mudei para cá, cara, eu fiquei muito de cara com o tanto que era atrasado. As transações demoravam demais, usa-se cheque até hoje. E aí, negócio que me faz viajar é tipo assim, eu morei um tempo, ano 2023, na Suécia, e cara, lá tem estabelecimentos que não aceitam dinheiro mais, sabe? Então você fica vendo assim, qual será a próxima evolução que tem. E para fechar e te passar a bola para ver se você tem algum tópico interessante, eu usei pouquíssimas vezes dessa vez no Brasil, mas eu lembro que uma vez que eu usei com o meu sogro, a gente foi assistir um jogo do Milwaukee Bucks aqui em Milwaukee, e aí eu fui comprar a cerveja e na hora de pagar, peguei o relógio, tuk-tuk, e pus lá no negócio e paguei. E falou assim, Pedro, que isso? Parece Power Ranger. muito bom. Mas é muito doido. O próprio carinha do que tava vendendo falou assim: Que isso? Como assim você tá pagando com o seu relógio? Eu falei: Não, a mesma coisa do telefone. Mas foi uma experiência interessante. Você pegar o relógio e fazer assim e puf, pagou. Então onde que vai Nossa. parar, né, velho? Você vai ter um negócio no dedo um dia, você só põe sua digital lá e. Ah, tá, esse aqui. Fica difícil se você tiver na sua digital. Como é que eu escolho qual dos meus 30 cartões que eu vou usar, né? Verdade, se desse para cadastrar um para cada dedo, era uma coisa, né? Usar o do pé. É interessante que são experiências completamente dicotômicas. Sobre o cheque, é, eu fui no dentista outro dia e aí tem essas coisas de
de insurance, né, do plano odontológico, e aí deu um valor X lá. Ela falou, não, o valor é esse tanto. Aí eu fui lá e paguei. Quando eu paguei, depois eles enviaram o recibo lá para o plano odontológico, eles cobriram mais do que o dentista originalmente achava que ia ser. Então eu fiquei com um crédito. Então depois voltei lá, recebi uma carta do plano odontológico, voltei no dentista e falei, ó, paguei a mais aí e tal. Ela, você quer deixar de crédito aqui para quando você usar depois? Falei, não, 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 eu quero meu dinheiro de volta. Ela, tá bom, então eu vou fazer a emissão aqui para você. Isso foi em dezembro, foi tipo assim, 20 de dezembro, uma coisa assim, sacou? Passou um mês, eu liguei essa semana, ela falou, ô, eu fiz o pedido do meu reembolso e tal. Ah, não, o cheque saiu essa semana, vai chegar aí na sua casa até sexta-feira. Então eu vou receber um cheque de volta para poder colocar no. E aqui pelo menos dá para fazer pelo aplicativo do banco e tal, mas pô, você vai pegar um cheque. E aí, na semana seguinte, eu fui na Amazon aqui, né? Na Amazon, no Whole Foods, no supermercado, e lá já dá para pagar com a palma da mão. Não sei se você já fez. Você faz Não. o seu cadastro pelo Amazon Prime. Então, na hora que você chega, vai no caixa, passa tudo, ela deu tanto. Você coloca a sua palma da mão lá, tem um leitor, ele lê a palma da sua mão e você pagou e você vai embora. Que Então, doido. assim, eu falei, cara, no espaço de uma semana eu fui do cheque à palma da mão. Isso aqui, eu falei, É, igual os Incas e os Maias e igual os Jetsons. Eu falei, é. caramba, tá. Ô, esse negócio de cheque por correio é muito doido. Você pensar assim, como é que pode? E aí depois, beleza, usa o cheque, mas você pode fazer o depósito via mobile depósito no seu telefone, né? Tira uma foto dele e deposita. Tem dia que eu acho um cheque antigo aqui, eu penso, já depositei esse trem? Será que eu deposito de novo? Não, não tem jeito, né? Eles vão saber e tal, mas é meio viajado pensar que você Muito absurdo. deposita. Até com a Receita Federal aqui, né? Eu fiz um erro na hora do envio do imposto de renda de um dos anos. Eles mandaram uma carta para me dizer que tinha uma cobrança errada e que eu tinha que pagar um pouco a mais. Aí eu fui lá, preenchi a documentação, fiz tudo que tinha que fazer, paguei. Como eu paguei, eles fizeram um recálculo lá e descobriram que eles tinham que me devolver agora uma coisa. Então, primeiro eu já sei isso é uma maluquice. E aí, para devolver, eles mandaram uma carta dizendo que iam me devolver e depois um cheque do Treasury, lá do coisa do Departamento de Tesouro, de 11,85. Eu falei, Então, cara, o dinheiro que gastou para fazer tudo isso acontecer provavelmente custou mais do que 11,85. Não tá fazendo eu, sentido. eu tô com um cheque de 5,60 aqui que eu tô com preguiça de depositar. É, é, Impressionante. mas você fala de reembolso, mano, até um tópico interessante que a gente comentou no último podcast das nossas zebras com as vindas, né? Não sei se pra você teve alguma coisa que ficou pendente, mas eu entrei em contato com a Azul, eles me reembolsaram tudo que eu gastei com aquela zebra toda, do atraso, ficar em hotel e tudo mais, exceto a estadia do hotel, porque a estadia do hotel eu paguei com pontos. Então agora tem que ver como é que eu vou correr atrás dessa, mas só para fechar o ciclo com quem ouviu o podcast anterior, é, não deixe de entrar em contato, não deixe de ligar para lá. E uma dica interessante, cara, eu entrei em contato com um advogado que trabalha com esse tipo de coisa, né? Ações com companhias aéreas e tal. E aí ele já me deu o preço dele. Falou, ó, vai ser tanto, quando eles devolverem os pontos, vai ser outro tanto, baseado na quantidade de pontos. Pensei, bicho, eu vou pagar esse cara. Mas se eu mandar um e-mailzinho ou se eu ligar para a Azul, é lógico que eles vão me devolver, eles estão errados. Esse aqui é padrão. Aí pensei, bicho, se eu tivesse entrado em contato com o advogado, o que eu teria gastado já teria uma parte ido embora, porque eu teria que pagar para ele. Então, Uhum. antes de você entrar em contato com o advogado, se você for entrar com alguma ação, uma coisa assim, liga para a companhia aérea, recebe tudo que é fácil, tudo aquilo que é coisa de uma ligaçãozinha, você já resolve. Se não te atendeu, aí beleza, aí você procura um advogado. Então, fica a dica, hein? Oh, interessante você ter falado isso, que um amigo, e eu não vou citar não, porque eu não sei se ele liga se de fazer isso ou não, mas tem um amigo que falou comigo, cara, vi vocês falando sobre o atraso e tem o seguinte, se você é cidadão brasileiro, você pode recorrer na justiça e fazer um processo e tal. E eu tenho um amigo advogado que é especialista nisso, amigo meu de infância, e que, bicho, dá para receber uma grana razoável. Eu já fiz isso inúmeras vezes, contanto que o atraso, se não me engano, seja de mais de 4 horas e meia. E aí ele falou algo diferente, na verdade. Ele perguntou para mim, e aí o seu, né? Então, para complementar o que você comentou, no meu eu fui reclamar com a United, né, que deu a confusão no nosso voo da ida, e eles devolveram US$ 200 para cada um de nós três, que é um valor razoável versus o total da passagem, mas pelo perrengue completo que a gente passou, a gente sentiu que não. E aí ele falou, cara, sinceramente, por esse atraso e o que você está me contando, eu acho que se você falar com o advogado, daria bem mais. Aí eu não fiz minha parte ainda, confusão de início de ano, de tentar ir atrás disso, mas isso que ele falou que é interessante. Então, se você tiver mais de 4 horas e meia de atraso, cidadão brasileiro, vai atrás mesmo, porque o valor que eles te dão é diferente se você fosse um americano. Eu achei isso curioso, mas
não fui atrás, então não posso dizer se vai acontecer. Mas esse amigo falou, cara, eu rodei, ele viajava muito a trabalho e falou, cara, isso aconteceu milhões de vezes. Então, é algo a se pensar também. Então, acho que tem os dois lados aí. Viagem de final de ano é punk, né, cara? Que é muito. Eu tava refletindo sobre isso, que a minha volta também teve problemas. Não vamos entrar nesse tópico hoje, não, porque é um assunto específico para si que demora um tempão, mas falando com a minha mãe, que ela veio conosco, eu tava falando para ela assim, mãe, a gente acha que, porque voar de avião era chique no passado, mas essas companhias aéreas, elas operam numa margem muito pequena. Tanto de lucro, tanto que tem artigos que falam que é até interessante, se alguém quiser dar uma pesquisada, uma das maiores fontes de renda da Delta, que teoricamente é uma das maiores, ou a maior companhia aérea dos Estados Unidos, são as milhas da Delta. Não é o que ela ganha de dinheiro com os voos e tudo mais. É o banco que ela tem através de suas milhas. Então, assim, o que rolou comigo foi, teve uma chuva, um avião atrasou, e nisso o negócio foi desenrolando, desenrolando, e virou uma bola, enrolando, enrolando, virou uma bola de neve. Mas, falando em chuva, a gente já liga para o próximo tópico, Ah, que verdade, é verdade. aqui da vida nos Estados Unidos, e o tanto que é diferente o clima, né, cara, aqui e nos Estados Unidos, e no Brasil. E é interessante que, assim, no Brasil não tem muito bem as estações definidas, né? Não tem neve, por exemplo, igual agora onde a gente está aqui, está 4 graus. Há poucos dias estava menos 20 e pouco. Graças a Deus eu estava no Brasil ainda, então não peguei tudo isso. E depois chega o verão, que é massa demais aqui. Em alguns lugares fica até calor demais, Arizona, uns lugares assim bate Sim. 40 graus e tudo mais. É, mas se você olhar para o mapa dos Estados Unidos, eu acho muito interessante olhar. Eu morei na Carolina do Sul por um tempo. Aí tem o lado leste, né, que é onde tem ali Miami, aí tem a Carolina do Sul, vai subindo até Boston, Nova York. Uhum. Ali é o lado que tem furacões. Do outro lado é o lado que tem incêndios e tem o possível The Big One, que é o tal do terremoto, né? Não sei se você lembra das aulas de geografia, mas tem a falha de San Andreas, que é aquela que está passando lá na Califórnia, que fala que um dia Sim. vai vir um terremoto lá. Então, quando eu tive vontade uma vez de morar na Califórnia, eu pensava assim, eu só vou depois do terremoto, porque antes não vai dar certo, não. E aí tem a parte mais central de baixo que tem os tornados e os furacões também, né? Como o Texas tem furacão ainda, mas um pouco acima, Oklahoma e tudo mais, tem muitos tornados. Dizem que Oklahoma é o estado dos tornados. Onde a gente está, coincidentemente, apesar de ter umas nevascas aqui e ali e tal, eu já li alguns artigos falando que é tipo chama de Rust Belt, que é como se fosse o cinto de ferrugem, são uma região mais antiga dos Estados Unidos, onde tinha muita indústria no passado, coisa de siderurgia, tanto que as Uhum. empresas de carro estão por aqui, né, no estado de Michigan, Sim, fala que essa é uma das regiões mais seguras para o aquecimento global e tudo que está por vir de clima, porque ela não vai ser tão impactada. É, Oh, interessante, eu não sabia disso. chama Pô, que Rust legal. Belt, é legal. Não só, é que interessante, aqui, tá, a gente tem cobra aqui, né, em Wisconsin, mas elas são, tem acho que 6 espécies diferentes, nenhuma venenosa, entendeu? As cobras são gente boa, tranquila, entendeu? Bate-papo, aparentemente. Inclusive, a maior concentração, né, da população de jacarés e de cobras, inclusive, tá para os lados da Flórida, tá pro sudeste americano também. Então, no final das contas, você tem que escolher qual aventura que você vai, entendeu? Hum. Eu vou morrer de frio, ou eu vou sujeito a um furacão, ou eu vou sujeito ao tornado, ou eu vou na vibe do terremoto, aí você escolhe, entendeu? Mas sempre tem alguma coisa. Isso faz a gente, apesar de que teve, né, no sul do Brasil, tornado, algumas coisas, a gente está tendo as chuvas aí no Brasil agora, arrebentando, mas todo ano acontece de certa forma, né? A gente é muito abençoado no Brasil, a gente tem que ser muito grato, é uma coisa que dá Hum. saudade, né? A gente tem um clima que realmente é maravilhoso e, assim, não ter estes problemas é uma coisa a menos para preocupar, porque É. teve uma vez a gente morava no centro da cidade, em Milwaukee, e a gente não sabia, foi a primeira vez que isso aconteceu. Às 2 da madrugada, o telefone começou a estourar, fazendo barulho, foi a primeira vez na vida que isso aconteceu com a gente. E era um alerta de furacão, de tornado, quer dizer. E aí era um Hum. alerta de tornado, e a gente falou, e a gente sem entender nada, e o telefone não desliga, o que é isso? E a gente foi para um cantinho lá, graças a Deus não aconteceu nada mais Uhum. sério, mas pro pessoal daqui, falar, tornado, teve um no meu quintal onde derrubou uma árvore lá, falou, que isso, puxão, você tá. Não estou falando de chuva, não. Então é Hum. bem diferente. E aí tem essa questão dos incêndios na Califórnia agora, né? Que muito bizarro, porque não é a É. primeira vez, né? Recentemente. Então, liga um alerta aí dessa questão de aquecimento global e tal. Mas uma coisa que eu fiquei muito pensando, eu não sei o que você, se você olhou alguma coisa sobre isso, pensou, mas é, a construção das casas não favorece. Né? Então, existe um argumento, e aí eu não sei se é válido, mas uma empresa, uma página
no Instagram de arquitetos, falando sobre como o sonho americano foi desenhado com essas casas de madeirinha, bonitinha, com o tetinho e tal, e que isso ainda, de grande parte, ainda é o sonho americano e ainda é um pouco o modelo de casa perfeita para criar sua família, com vários filhos e um jardim e seu cachorro, e aí isso acaba afetando um pouco na direção que a indústria vai. Aí você alia isso à mão de obra que então começa a ficar extremamente capacitada para fazer mais disso e não para fazer outros métodos. E aí os Uhum. custos, obviamente, as empresas todas focando nisso, você vai focar em ganhar custo em fazer assim. Então eu não sei exatamente se o custo de fazer uma casa de concreto mesmo, nos moldes originais, é mais caro, mas você vê muito pouco disso. E aí, para piorar, existe um aspecto da queimada, né? Isso é muito comum, e até nos Estados Unidos no passado isso acontecia muito. Existe um negócio que eles fazem que é a camada de defesa, que é você, de propósito, queimar um território com uns cálculos específicos para que, se tiver um incêndio vindo em uma direção, ele não consegue atravessar para um outro lado. Então, quando você começa a ter um incêndio em algum lugar que é mais propício, você sabe que o seu trabalho de conter esse incêndio precisa começar só de onde você queimou essa linha para lá. E aí, com essas discussões ambientais e tal, deixaram de fazer isso. Então, que uma das coisas que contribui para ficar completamente incontrolável é justamente não ter feito uma queimada controlada para Uhum. poder isolar uma área de risco de se propagar com incêndio. Então, ou seja, você vê que quando acontecem essas coisas bizarras assim, tem sempre cinco, seis fatores diferentes, todos culminando juntos para facilitar que aconteça, mas não deixa de ser meio paia, né? É. E interessante, umas coisas que eu vi lá na Califórnia, que teve alguns hidrantes, né, cara, que estavam sem água. Você chegou a ver isso? Que Não, os bombeiros, na hora de apagar, encontraram o hidrante sem água. Então gerou uma discussão muito grande de onde o dinheiro é aplicado na Califórnia, saca? Que tem, assim, agora é fácil, né? É o, é o engenheiro de obra pronta, né? Você olhar e dizer, como que, não pôde, que fez isso, não fez aquilo e tudo mais. Mas tem tipo investimentos que hoje, olha, esse patrão fala, não, que besta, e aí deixa de fazer uma coisa ali na parte de água importante pro hidrante, que é o único jeito de salvar, né, bicho, depois que pegou. E foi punk ver isso, porque, tipo, bicho, foram casas demais e acabou muita coisa. Muito casa cara, não sei se você viu, foi numa região muito sim, cara sim, sim. lá da Califórnia. Mas, cara, isso aqui é um ponto interessante, eu quero te perguntar. Você já esteve próximo de algum desastre natural, mano? Eu tenho dois exemplos, mas queria saber se você já esteve próximo de alguma Ó, bom você coisa. ter falado. Próximo de um desastre natural. Ó, não veio de cara na minha cabeça, então, se for, talvez não foi. Não estou Marcante. lembrando nesse momento. Conta aí, eu quero Hum. saber. Eu tenho, assim, ó, você citou tornado, né? Você teve perto de um tornado em algum momento, mas é até interessante. A diferença de tornado e furacão, se eu não me engano, é só o fato que o furacão começa no mar, né? E o tornado é no meio da terra. Não sei se você sabia disso, mas acho que esse é o meu entendimento. Não, é importante, viu? Você É, achava que não ia aprender nada aqui? É isso, é, entendeu? é. Ótimo, ótimo. E Mas tem então a também gente não dá nome, mas então por que que a gente não dá nome para tornado? Não pode dar nome para. Só tem nome para furacão? Não, mas Tornado não e tem o nome? Tony Tornado? Não O que sei, me viu? fez lembrar, eu não posso deixar passar antes de você falar mais sobre isso, é que é de mau tom a gente falar. Tem um lugar na região lá na Califórnia que se chama Calabasas. Ela poderia se tornar Calabrasas depois desse incêndio ou não? Ou é sacanagem fazer isso? Desculpa, eu não podia deixar passar, você Saudade. sabe. Mas, Boa. de novo, mas conta aí qual proximidade é essa de desastre? Cara, teve um no Brasil que foi uma coisa muito doida. Eu morava lá no Coração Eucarístico, em BH, e aí teve um pequeno tremor de terra. Muito pequeno. Sério, mas foi bem na minha hora de acordar, sabe? Então eu tava deitado na cama assim, eu senti uma coisa diferente. Eu falei, bicho, esse negócio balançou. Aí eu falei, não, lógico que não, tô ficando doido, né? Aí de repente tô indo pro trabalho ouvindo no o rádio e pronto, fala que teve um negócio, mais ou menos no horário que eu acordo. Eu falei, meu Deus do céu. Então foi interessante, assim, fiquei pensando, nossa, se eu já senti um pouquinho disso, imagina esses negócios que rolam no Japão. Que o negócio sacode tudo, os prédios, dança Imagina, velho. bambolê ali e tal, né? Mas a outra que teve um impacto maior foi quando eu morava na Carolina do Sul, eu trabalhava lá na mesma empresa que eu trabalho hoje, e aí o pessoal de segurança ia monitorando, e chegou um dia que eles falaram, "Ô, daqui amanhã ou daqui 2 dias, nós vamos fechar a fábrica, não venha trabalhar, porque o furacão vai passar aqui." E eu falava com todo mundo, o povo já estava acostumado e tal, eles falavam, não, não dá nada não, vou ficar em casa aqui, só fecha a janela bem e tal, não dá nada não. Eu falei, bicho, eu não vou pagar para ver.
peguei o carro e saí da Carolina do Sul, foi até a vez que eu fui conhecer Nashville. Foi bem legal, aí conheci a cidade do country e tudo mais, né? Foi bem Aham. legal, mas foi tipo minha vez mais próximo do furacão, sabe? É, depois disso, acho que não teve nada marcante assim, enquanto eu estivesse por perto, não, mas você tá doido, dá até medo, cara. Nossa, você fez lembrar um negócio que não é próximo porque não aconteceu, então não é justo. E eu perdi o meu cartãozinho de memória que tinha as evidências, então fica parecendo uma história de pescador. Mas quando eu trabalhei em 2006, eu vim para os Estados Unidos durante um tempo num programa de monitor de acampamento. Então, eles pagavam a passagem para eu vir para ser monitor de acampamento durante 3 meses. E aí eu estava no Texas, uma cidade perto de Dallas, no Texas, trabalhando num acampamento. Cidade não, né? Numa fazenda. Uhum. E aí um dia, a gente tomava conta de criança e tal, um dia teve um alerta de tornado. E aí nesse dia eu estava lá, a gente foi levar as crianças para o prédio principal, que era concretão, madeira, madeira não, pedra, super fortificado para poder se proteger. E aí no momento que a gente estava removendo todas as crianças de cada uma das casinhas lá com cama beliche, que elas dormiam e passavam a parte do dia, é, as nuvens no céu começaram a girar. Então, assim, eu vi as nuvens, aquelas nuvens completamente escuras mesmo, carregadas, e elas começando a fazer um movimento circular, assim, ó, em cima da sua cabeça, sacou? E Sério. aí eu gravei e tal, foi bizarro, e aí elas continuaram, e o vento em si levou embora e tal, não chegou a dar nenhum problema lá onde a gente estava, mas foi meio assustador, de falar, caraca, Nossa. será que é isso que eu vou, de todas as coisas para descobrir aqui, é essa que eu vou vivenciar dessa vez? Uhum. Então, não foi próximo, não conta, eu acho, mas foi bem legal, de certa forma. Cara, e aí, fazendo um link pro próximo tópico, é, que o povo muitas vezes me deixava, falava assim, Pedro, mas tem furacão, mas e o frio, mas e não sei o que, como é que é esse negócio aí do clima nos Estados Unidos? Cara, a tecnologia e a previsão do tempo, a previsão de furacão, a previsão de tornado, é muito impressionante. A quantidade de aviso que é dado, igual você Sim. falou da sua mensagem chegando no meio da madrugada lá, são muitos avisos, cara. Então, tipo assim, infelizmente, muitos das fatalidades que realmente acontecem com furacão, tornado e tudo mais, é gente que eu acho que insiste em ficar. Porque caso igual o seu, Justo. você citou lá, por exemplo, as nuvens começaram a se formar, eu tava falando, "Não, mas quando forma, eles avisam antes, sabe? Eu tenho um caso interessante, interessante não, chato, na verdade. Eu tava jogando bola ainda, antes do joelho ficar ruim igual tá agora, lá na Carolina do Sul, e tava chovendo muito, cara. É, na época, né? Aí tava chovendo numa outra cidade, mas a gente foi jogar bola e tal. Começou, a polícia chegou, mandou parar, porque tava dando raio a não sei quantos quilômetros de distância. Bicho, no Uhum. Brasil já é nada. Na piscina, chovendo. E lá eles falaram, não, você não pode jogar bola aqui não, porque tá chovendo a não sei quantos quilômetros daqui, tá dando raio. Então, assim, é muito cuidadoso com o impacto que pode ter isso. E qual que é o link que eu quero fazer? Isso com o DeepSeek, que é essa tecnologia, e eu imagino que esse tipo de coisa vai ficar cada vez mais eficiente, porque mais dado vai sendo coletado, mais sim, ah não, se acontece isso, gera furacão, não acontece, acontece aquilo, não gera, esse tipo de coisa vai dando. E aí, acho que você está mais a par do assunto, conta para nós aí, o que que foi que você viu sobre o DeepSeek recentemente, que foi esse breakthrough, essa quebra de paradigma tão interessante no mundo do inteligência artificial e das empresas competindo aí. E é importante explicar, né, o que que é o DeepSeek. O DeepSeek ele nada mais tem muito mais coisa por baixo que a gente vai falar, mas ele nada mais é que um outro chat GPT, digamos assim, né? Então, a gente começou lá atrás com o chat GPT, depois a Google tinha o dela que chamava Bard, depois mudou para Gemini ou Gemini, como eles dizem em inglês, depois a Microsoft veio com o Copilot, o Facebook tem o dela, né? Eu esqueci o nome do Facebook. Então, começou a ter uma proliferação desses modelos de LLM, né? Que é modelos de nem sei falar ele em português, mas Large Language Models, vocês pegam um monte, né, de documentos, de informações e constrói um modelo para te dar respostas. E aí, nessa semana, uma empresa chinesa lançou e colocou no mercado um, inclusive é o aplicativo número um, pelo menos aqui nos Estados Unidos até ontem era o aplicativo número um na lista de downloads no ranking, chamado DeepSeek. E a ChatGPT, que talvez seja considerada a mais avançada de todas, logo na semana passada tinha lançado uma coisa chamada Agent, que a gente pode usar um outro episódio para falar mais no detalhe o que significa e o que pode significar para o futuro, porque ainda está, por mais que tenha um hype danado ao redor, ainda é uma coisa muito difícil. Eles tinham lançado isso, então o mercado estava super empolgado, obviamente o investimento aceleradíssimo. A conversa da OpenAI, que é a empresa, né, que fez o ChatGPT,
galera, isso aqui você precisa de muito recurso, você precisa de muito chip, e você precisa de um negócio chamado GPU, né, que é praticamente um chipset mais da parte virtual, para poder rodar todos os cálculos que você faz. Então é super complexo, existe um investimento gigantesco. Todas essas empresas recentemente têm anunciado investimento em data center nos Estados Unidos, então vai ter uma revolução nova aqui energética, estão discutindo nuclear como fonte energética também, para poder abastecer o tanto de energia que precisa para conseguir rodar esse tanto de coisa complexa. E Uhum. aí essa era a conversa, cara, esse negócio é complicado, pronto, e acabou. E aí o cara que é o cara da OpenAI, inclusive, se chama Sam Altman, ele é o CEO, teve um evento onde ele estava palestrando ou num round table, e um cara fez uma pergunta, um indiano fez uma pergunta para ele, cara, sabe aquela pergunta humilde, tipo assim, pô, lá na Índia, se a galera quiser desenvolver com tipo 10 milhões de dólares e só para desenvolver seu próprio GPT e tal, o que seria sua dica? Ele estava tipo assim, olhando para alguém como, pô, seja um mentor dessa geração que está querendo, ele, nem tenta, vocês não deviam nem tentar, não tem jeito. E assim, não sei se foi uma estratégia na hora de, tipo, vou parecer fortão, ou se foi realmente. é, o cara foi trouxa na resposta dele mesmo, mas o fato que ele falou, Uhum. cara, nem tenta, não tem jeito, nós estamos muito à frente de todo mundo. Então, imagina esse cenário, todo mundo botando um monte de dinheiro nessas empresas, o cara sabe tudo, os caras estão revolucionando. Chega essa semana, ou né, final da semana passada, né, se não me engano, vem essa empresa chinesa e anuncia o DeepSeek. Teoricamente, segundo o que eles disseram, um negócio treinado com, acho que 50 milhões, uma coisa assim, versus o, sei lá, meio bilhão que teoricamente foi usado na OpenAI, e o negócio funciona tão bem quanto e já foi lançado, inclusive, com um agent junto, com o início de um agent junto também, com a possibilidade, inclusive, de você pegar, e algumas pessoas já fizeram, baixar tudo, é de código aberto, inclusive, que não é o caso da OpenAI, e com a condição de você baixar aquele negócio, inclusive, colocar na sua máquina. Então, teve gente com MacBook, por exemplo, que baixou, instalou o negócio e ele é 100% offline na sua máquina. Lembrando que esses modelos, eles têm que ser treinados para ter os dados de ontem, você teria que treiná-lo todo dia e incrementá-lo com essas informações mais recentes. Mas, assim, você rodar ele offline, você poderia ter disponível ele sem nem conectar na internet. E aí isso bagunçou completamente o mercado. Principal coisa, né? O valor de mercado da Nvidia, né, que é a principal fabricante desses chips, Uhum. baixou em 470 milhões de dólares. Então foi um Bilhões, né? absurdo, B. bilhões de dólares, É. isso, bilhões de dólares. Então assim, foi um absurdo gigantesco, mas isso é só assim, um ângulo da história. Se você quiser contar Hum. mais aí, Pedro, sobre outras coisas, outras reflexões, né, que eu acho que são bem interessantes. Assim, não só o quão bem feito o negócio foi, porque eu cheguei a ver alguns gráficos, depois a gente pode até colocar o link, tem um vídeo interessante no YouTube que eu vi, que mostrava, tipo, o desempenho de todos esses modelos. Aí você tava o Uhum. DeepSeek, o ChatGPT, a última versão dele, Claude, Llama, que é o do Facebook, do Ah, Meta, né? olha, uma boa. Llama, etc. E aí, tipo assim, para coisas de matemática, para coisas de não sei o quê. E ele performava, se desempenhava melhor em todos, ou em quase todos. É uma coisa impressionante. Chinês melhor em tudo. E aí, cara, não só o fato de ser muito bom, ter sido muito barato, mas trazendo para um pouco de um tópico que eu acho muito legal, que é o tópico de geopolítica, os Estados Unidos têm barrado a exportação de chips da Nvidia, por exemplo, Uhum. as últimas gerações, para a China, justamente no intuito de segurar a China. Tudo isso foi feito na penúltima versão de chips da Nvidia, que é Uhum. basicamente o que gerou essa queda tão grande, que assim, gente, 450, 500 bilhões, chegou a cair 600 ontem, mas voltou a subir um pouquinho e vai ficar oscilando aí pra gente ver até onde vai parar, né? Mas assim, pensa, 400 bilhões, que empresa que vale isso, cara? São muito poucas empresas que valem esse valor todo. É, então foi muito interessante o impacto que teve nesse ponto. E me fez refletir muito, porque enquanto eu assistia esse vídeo no YouTube, o CEO do Perplexity, que é um AI que eu uso bastante, ele citou uma coisa que eu achei muito massa, que ele falou, a necessidade é a mãe de toda a inovação. Como aqui nos Estados Unidos tem todo esse fuzuê ao redor de inteligência artificial, e aí é muita grana sendo colocada, para que o programador tinha que otimizar o código? Não, pede mais 100 milhões lá de funding e vamos comprar mais uns recursos, mais uns chip aqui e vamos fazer rodar. Ah, beleza, rodou, maravilha. Aí já pula para a próxima, não pensa em voltar. Então é interessante pensar como que a falta de alguns recursos gera essa criatividade, que me traz
acho que eu não sei se eu te mostrei uma foto, Gabriel, mas quando eu fui agora no Brasil, o Uhum. Cefet, que é onde eu estudei lá, tinha Também. voltado de greve. E aí, um professor meu me chamou para ir trocar uma ideia com os alunos, sabe? Contar como é que é, alguém que está 10 anos depois de formado, como é que tá a vida, e tal, tal, tal. Então foi bem legal compartilhar com a galera lá. E uma das coisas que eu falei com eles é assim: vocês, é importante que vocês valorizem que enquanto vocês estão fazendo a faculdade, você está desenvolvendo seu raciocínio analítico e tudo mais, é, a criatividade é muito importante, cara. E eu acho que no Brasil, uma coisa que é interessante de valorizar é assim, às vezes, por não ter um laboratório, o professor vai lá e de forma criativa cria a mesma experiência para os alunos, só que de uma forma diferente, uma forma mais barata, né? Uhum, uhum. Não sei se você lembra, por exemplo, de galpões no Brasil que tinha um buraco e uma garrafa PET em cima, que a luz batia e servia de Isso. luz. É uma coisa que me veio na cabeça agora. Mas assim, essa criatividade é um trem muito interessante e muitas vezes ela só vem da falta de recursos. Que em muitos momentos, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, por se ter recurso em abundância, como é o caso do ChatGPT, de todos esses aí, em comparação com o DeepSeek, não, não se gera essa necessidade de otimizar, de esgoelar mais o negócio, né? Então, acho que essa foi uma reflexão interessante, cara. Cara, total. Eu acho que tem vários pontos aqui para adicionar nisso. Acho que a primeira é, às vezes, inclusive no mundo empresarial, mas isso vale em casa, velho, vale com filho, né? Vale em vários filhos, né? Quando você tem mais de um filho, ou você precisa um ambiente, qualquer lugar que você precisa de mais compartilhamento e criatividade, eu acho que vale a pena. Às vezes existe uma discussão, principalmente no mundo empresarial, onde, cara, precisa de mais recurso. Se contratar mais 10 pessoas aqui, roda tudo beleza. Nossa, mas se eu tivesse mais não sei o que, tá tudo beleza. E isso às vezes é um problema, porque aí você vira no dilema das duas televisões, né? Então você tá em casa lá, você e sua esposa, ou dois irmãos, e aí um quer assistir um canal, o outro quer assistir outro canal. Mas tá bom, você tem duas televisões, ninguém precisa resolver. Cada um vai para um quarto, todo mundo assiste a sua televisão, escolhe o que quer, você não gerou nenhum aprendizado, você não gerou nenhum conflito onde um está tentando colocar o seu ponto de vista e argumentar para defender o seu direito de fazer algo versus o outro. Então tem uma série de coisas que você impossibilita se você tem muita opção. Então, até artistas às vezes fazem isso, que é, cara, eu sou pintor. Eu vou hoje tentar pintar só com a cor XYZ, ou eu só vou usar tais e tais e tais materiais para Uhum. forçar, não porque aquilo ali precisa sair uma coisa genial, mas não é, porque o exercício de ter limitações, ele naturalmente já gera uma necessidade de criatividade. Uma empresa que faz treinamentos, tem um cara que ele gostava muito de caveira. E aí, isso foi nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, acho que o escritório deles era em Chicago. E aí ele fez um desafio para ele, que durante 365 dias, e você vê isso, é bem interessante, um monte de gente brinca de fazer isso com outras coisas. Durante 365 dias ele tinha que fazer uma caveira sempre de um jeito diferente. Então, tipo assim, no primeiro dia ele desenhou uma caveira. No segundo dia ele pintou uma caveira. No terceiro dia ele fez uma no computador. No quarto dia ele pegou papel higiênico e aí durante 365 dias ele postou caveiras. E aí o exercício que ele fazia com empresas era trazer as pessoas e falar, cara, o objetivo é fazer tal coisa. Na próxima hora você precisa me trazer 20 jeitos de tal coisa. E aí você tem que inventar a moda, e aí você é obrigado a ter criatividade. E eu achei Mas, isso, esse é um exercício muito legal de inventar. Tem gente que costuma fazer com fotografia. Vou tirar fotografia 365 dias do ano, cada dia uma fotografia diferente sobre o tema X, ou sobre qualquer tema, para uhum, geralmente criar essa limitação que gera criatividade. Eu acho isso uma uhum, parada, gosto muito do tema, inclusive, a gente pode é, falar mais. E aí, deixa eu falar uma outra coisa, só porque você falou sobre criatividade. Tem é difícil falar humorista, que esse cara já fez 50 coisas diferentes, mas tem um cara que chama Murilo Gun, Gun, que ele era humorista de stand-up, foi empreendedor, fez blog, já fez de tudo, e que num certo tempo ele lançou um curso online chamado Reaprendizagem Criativa, que é justamente um curso, na visão dele, ele montou, falando sobre coisas e exercícios e como refletir sobre criatividade. Hoje em dia isso está disponível gratuitamente na internet, então se você procurar no Google mesmo, não precisa ser num GPT da vida, por reaprendizagem criativa, você tem acesso ao link, você vai no YouTube, é um link desses fechados, se você procurar no YouTube, acho que você não acha, mas se você for no site dele e for no YouTube, e tem, sei lá, 10 lições diferentes com vários exercícios e discussões para você repensar sobre o tema criatividade, que é uma parada bem legal. mas. E aí, quem tiver algum tipo de dificuldade
com coisa de criatividade, você pode sempre contar com a inteligência artificial para te ajudar, que é o que a gente vai fazer agora. Vou fazer uma pergunta aqui para o Claude, que é um desses modelos de inteligência generativa, né? Generative AI, que se fala, para gerar para nós uma pergunta aleatória baseada no podcast, e aí nós vamos ver qual vai ser a resposta. Eu tive uma dificuldade aqui para compartilhar a tela, mas eu já deixei o prompt aqui, vou apertar agora aqui e vamos ver o que ele vai gerar. E aí, até porque você falou isso, né, sobre o prompt. O que você escreveu, né? Que é uma das coisas que o pessoal fala sobre AI é a importância de fazer as perguntas certas. Isso eu acho que é para a vida, né? Mas também para AI. O que você escreveu na pergunta e depois você conta para a gente o que ele respondeu. Boa. O prompt, né? A pergunta pro Claudinho, foi: criei um podcast com um amigo e temos um quadro para falar sobre aleatoriedades. Inclusive, escrevi a palavra aleatoriedades bem errada. Ajuda a gente aí, cria uma pergunta bem aleatória que tem um termo divertido que facilmente se encaixaria numa conversa de bar. Aí olha a resposta, bem legal. Aqui vai uma pergunta aleatória e divertida para o podcast. Se você pudesse escolher apenas um tipo de comida para ter gosto infinito, ou seja, você nunca se enjoaria dela e sempre sentiria o mesmo prazer ao comer, qual seria? Mas atenção, você ainda precisaria se preocupar com as calorias e questões nutricionais. Caraca, nossa, aí sacaneou. É, Viu? Estamos falando de constraints, né? Agora de é. limitações. Vem alguma coisa de cabeça? Se você quiser, já pode atacar e responder. Cara, acho que vem para mim, esse fica perto de qual que é a minha comida favorita. E eu acho que essa resposta seria feijoada, cara. Que é minha comida favorita, mas dá para você pensar nas calorias, nas informações nutricionais. Aí pensar, bem, você pode mandar uma couve, mandar uma laranja, pode ser uma feijoada mais gorda, que eu até não gosto muito, mas pode ser mais magrinha, só com uma linguicinha, um bacon, pega um bacon mais magrinho. Dá pra você. Às vezes tem aquelas até que mandam até umas, né, é tipo uma carne de sol, né? Uma carne, acho que de porco, né, sei lá, Uhum. desfiada ali. Então, assim, dá pra você cumprir bem a sua necessidade e se faltou o verde, você mete couve no trem e manda ver e tem salada também ali, ó. Porra, bicho, interessante que a primeira que veio na minha cabeça também foi feijoada, velho. Na Sério. verdade, eu tenho um prato que eu penso que a combinação dele para mim eu poderia comer todo dia, que é arroz, o feijão da feijoada, pode ser com a couve também e tal, com ou sem farofa, não tem problema, e com uma picanha para complementar. Entendeu? E se juntasse esses assim, daria para fazer todo dia. Muito caro, né? A gente não tem restrição financeira, aparentemente, nessa equação. Mas eu acho que eu vou com você. Interessante, fiquei impressionado do alinhamento aí da feijoada, que para mim É, também é um dos, para mim é um dos que eu mais gosto. Inclusive, quando eu fui agora, meu pai faz um caldeirão de feijoada gigantesco, eu fico é. comendo feijoada todo dia, o tempo todo. Eu não ligo. A minha filha adora feijoada também. A gente leva pro meu sogro, pra minha sogra. Para mim, feijoada pô, bati o martelo ali. Talvez eu adicionaria esse pedacinho de picanha ali, só para Pô. dar um gás. Bicho, você falou picanha uma vez, eu pensei assim, não, eu vou comer uma picanha mais tarde. Aí você falou duas vezes, eu tentei olhar aqui, está aqui, eu vou até colocar aqui na frente para ver. Acho que eu vou botar uma que eu tenho aqui para descongelar e vou ter que fazer na churrasqueira ali depois. Ah, vai ter, aproveitar que hoje tá calor, 4 graus é Tá só calor 4, aqui pra tá, gente. tá 4 graus, tá quentinho. Ah, É, muito bom. Bicho, acho que é isso, né? A gente já falou bastante aqui. Muito bom fazer essa resenha de novo. Inclusive, galera, a gente vai agora tentar ter um ritmo de fazer isso com mais frequência. Se tiver isso. alguma coisa que te interessou em qualquer um dos temas, manda seu comentário, faz pergunta, conversa com a gente e em breve a gente tá de volta aí contando mais do que a gente viu e querendo saber o que você viu por aí também. Um É isso abraço, aí. galera. Um Até a abraço, próxima. até mais. Tchau.